Disse, pastor, não é o senhor que queria Calçoene? Eu disse, sim, irmão. Ele disse, olha, 1h da manhã eu estou indo, eu vou a um garimpo e eu vou passar por lá. Se o senhor quiser ir, eu deixo o senhor lá em Calçoene, eu vou ao garimpo e quando eu retornar à noite eu lhe apanho e trago. Ao menos para o senhor conhecer a cidade, conhecer tudo. Eu disse, meu irmão, mas não dá para eu ir agora. Eu estou sem recursos, eu não tenho dinheiro para fazer isso agora. E ele disse assim, mas pastor, não é o senhor que diz que para se fazer a obra de Deus não precisa de dinheiro? Diante daquilo que ele disse, eu nunca gostei de ser desafiado em nada, sobretudo para fazer alguma coisa para Deus. Eu disse a ele, pode passar, que nós vamos juntos. Nesse dia, não era bem uma questão que eu não tivesse dinheiro, porque nessa época eu já estava vivendo uma vida relativamente bem, já tinha quase que um mundo a meus pés ali, porque eu tinha uma projeção muito grande. Quem não me conhecia como pastor, me conhecia como um repórter, como um apresentador, como alguma coisa do gênero, como escritor, né? O problema é que eu estava devendo um dinheiro para o nosso sonoplasta na rádio difusora, e eu paguei para ele R$86 e fiquei com R$14 apenas no bolso. E como que eu tinha que fazer uma coisa muito grande em Calçoene, era brincadeira fazer uma viagem com R$14. Mas diante do que ele falou, e eu sempre criei no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer por nós, no momento em que estamos em missão, até os R$14 que eu tinha, eu deixei com minha esposa. Ele chegou 1h da manhã e nós fomos embora. Chegamos na cidade de Calçoene às 9h30 da manhã. Ele deixou-me em frente à cachoeira e disse, pastor, às 9h eu estarei chegando por aqui. O senhor conhece a cidade, tudo, e nós retornaremos. Eu disse, tudo bem. Mas quando chegamos na cidade de Calçoene, eu já estava com uma ideia formada. Eu disse, eu vou à casa do pastor, vou dizer para ele o que eu vim fazer, e eu tenho cama, mesa e banho até o horário de eu voltar. Conheço a cidade. Esse foi o meu pensamento, esse foi o meu plano. Não sabia eu que o plano de Deus era outro na minha vida. E isso eu vim ter certeza quando eu cheguei, depois de informar-me onde era o templo da Assembleia de Deus e a casa pastoral. Ao chegar lá e saber que o pastor tinha viajado com a esposa e com a filha para uma outra cidade, e eu sem conhecer ninguém, eu fiquei ali apavorado, eu fiquei decepcionado. Eu disse, e agora? Eu estou sem R$1 no bolso, não conheço ninguém, não tenho amigos aqui. Mesmo assim, eu dei uma volta na cidade de Calçoene, conversei com vários meninos, com algumas meninas, disse quem eu era, o que pretendia fazer, e eles disseram para mim, venha para cá e nos tire dessa situação, nós queremos a sua ajuda. Por volta de 11h30 da manhã, eu já não estava aguentando de fome, cansado, com sono, e eu comecei a sair da cidade de Calçoene, cerca de uns 200 metros. E nessa distância, eu saindo da cidade, entro para o lado esquerdo, onde tem uma árvore bem próxima à estrada. E eu parei embaixo daquela árvore, e como estava bem areioso embaixo da árvore, veio-me a ideia de deitar e dar um sono. Eu disse, o carro só vem às 9 da noite, eu vou dormir um pouco aqui. E comecei a limpar o local com o meu pé direito, e escorei-me com a mão direita naquela árvore. E naquele momento de cabeça baixa, eu comecei a fazer um questionamento. Eu disse assim, meu Deus, por que os teus filhos têm que sofrer tanto? A minha vida desde a minha infância foi nos teus caminhos, foi te servindo, foi te glorificando. E eu vim aqui para fazer um trabalho justamente com crianças. Crianças essas, das quais depende o nosso amanhã. São as nossas futuras autoridades, são os nossos futuros profissionais, serão os nossos futuros líderes eclesiásticos, jurídicos, executivos. E eu estou aqui nessa situação, com fome, com sono, sem dinheiro. Por quê que os teus filhos têm que sofrer tanto para fazer a tua obra? Eu estava de cabeça baixa, passando os pés no chão, com a mão escorada. Foi exatamente nesse momento que era meio-dia. Eu levanto a cabeça. O sol estava escaldante. E quando eu levanto a cabeça a uma distância de uns 3 metros, estava uma mulher. Uma mulher alta, morena,
dos cabelos longos, com uma roupa branca, que até hoje eu não sei dizer se era uma blusa e uma saia ou se era um vestido. De onde ela estava, ela disse assim para mim: você está com fome? Eu disse: sim, estou. E ela afirmou: você vai viajar. Ela aproximou-se de mim, colocou algo em minha mão direita e passou pelo meu lado esquerdo sem falar mais uma só palavra. Quando eu abri a mão, era simplesmente uma nota novinha de R$50. Ao ver aquilo, eu caí de joelho já chorando. O protestante pentecostal, sobretudo, dá muito glória a Deus e aleluia. Eu caí no chão dando glória a Deus e aleluia. Eu caí de joelho chorando, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas estranhas. E naquele momento na minha cabeça passou muito rápido. Foi um anjo, foi um anjo, foi um anjo. Eu lembrei logo de várias referências, de vários episódios bíblicos, onde a presença de anjos foram autênticas. E nessa hora eu olho ainda de joelhos, na direção para a qual a mulher tinha ido. Porém não tinha mais mulher alguma. Eu não vi como essa mulher apareceu e nem como desapareceu. Aí foi que eu tive a certeza que era algo sobrenatural. Porém era um anjo, nesses caracteres como eu falei. Era uma mulher. Enquanto eu ainda estava de joelhos embaixo da árvore chorando, foi um momento muito forte na minha vida. Vai saindo um carro da cidade de Calçoene que ia a Macapá. Era uma D20 de um senhor que nós nos conhecíamos. Era o seu Jacó. Quando ele avistou-me embaixo da árvore, ele parou o carro bruscamente e disse: pastor Sidney. Eu disse: oi. Ele disse: o que aconteceu, pastor? Eu disse: nada. Ele disse: como que não aconteceu nada? O senhor está chorando? O senhor vai a Macapá? Eu disse: vou. Ele disse: então entra aqui, que eu estou indo para lá, vou te deixar na sua casa. Foi um segundo milagre que aconteceu. O que aconteceu, pastor? Disse ele. Comecei a contar a história. Ele disse: eu não acredito, pastor. Onde está o dinheiro? Eu disse: está aqui. Quando eu mostrei aquela cédula de R$50, ele começou a chorar. Ele disse assim: é, pastor, ele é católico. Eu sei o que é isso. Mas não adianta falar essas coisas para o senhor, porque eu sei que o senhor não acredita nisso. 8h da noite, eu estava em Macapá. Só fiz trocar a camisa, contei para minha esposa rápido, peguei a moto e fui à igreja. Chegando lá estava o pastor Moisés, pastor Natanael, pastor Sebastião. E eu contei a história para eles. E disse: você está brincando, pastor? Eu disse: não. E nessa altura, eu não conseguia falar sem chorar. Eu estava tomado, eram lágrimas, caíam dos meus olhos a todo momento. Onde está? Está aqui o dinheiro. Aí concluíram: foi um anjo, foi um anjo, foi um anjo. Isso transcorreram-se 2 anos após esse acontecimento. Essa mulher desapareceu. Nunca mais eu a vi. Como eu estava convidado para nos dias 18 e 19 de dezembro de 1998 pregar num estádio em São Luís do Maranhão, em um congresso de senhoras. No dia 1º de dezembro de 98 eu saí de Macapá. O acontecimento que eu falei há poucos instantes aconteceu dia 2 de abril de 1996. Cheguei no Pará no dia 1º de dezembro. Ia visitar minha mãe, meus irmãos, meus amigos, e fiquei hospedado na cidade de Santa Isabel do Pará, onde morava meu sogro. Dia 15 de dezembro, eu saí de manhã cedo para a oração no Templo Central. E como eu iria pregar nos dias 18 e 19 em São Luís, eu já estava preparando-me em oração, em jejum, me consagrando, porque a responsabilidade que eu tinha era muito grande. E quando foi justamente às 11h30 da manhã, eu saio do centro da cidade de Santa Isabel do Pará para ir de volta à casa do meu sogro. Quando eu cheguei próximo à entrada da cidade, para atravessar a BR-316, eu novamente parei embaixo de uma árvore, porque o sol estava muito quente, para descansar um pouco, para poder atravessar a BR e chegar na casa do meu sogro.
bem na entrada de Santa Isabel do Pará, tem a imagem de Santa Isabel de Portugal, que é a padroeira da cidade. Eu sentei-me e coloquei a cabeça entre os dois joelhos. Quando eu levantei a cabeça e olhei para aquela imagem que estava à minha frente, algo diferente estava acontecendo ali. Pela frente da imagem tinha como que um manto amarelo, como se um fogo estivesse aceso, aquele amarelo fogo. Sobre a coroa da imagem tinha uma bola vermelha. Eu sempre digo e comparo que é como o sol quando vem nascendo ou vai se pondo, que fica aquela bola vermelha. E entre a coroa e entre aquela bola vermelha tinha a letra A, um traço e um M. Eu fiquei olhando aquilo num período de 3 a 5 minutos. Exatamente nessa hora, um cunhado meu, que estava vindo de bicicleta do centro de Santa Isabel, ele passa ali bem ao lado. Ao avistar-me, ele disse: Sidney. Eu olhei para ele. Ele disse: você vai à casa do papai? Eu disse: vou. Ele disse: senta aqui que eu estou indo para lá. Antes de eu ir à bicicleta, eu voltei a olhar para a imagem de Santa Isabel de Portugal. Mas não tinha mais nada de diferente. Estava do mesmo jeito como estava anteriormente. Fiquei perturbado, fiquei confuso. Ao chegar na casa do meu sogro, eu chamei minha esposa e contei para ela. Minha esposa disse assim: meu filho, você saiu em jejum de manhã cedo, não foi para a oração? Eu disse: foi. Você tomou café na casa de algum irmão? Você merendou? Eu disse: não, não comi nada. Eu ainda vou entregar o meu jejum agora. Ela disse: tá bom, então entregue o seu jejum, vá tomar um banho e venha tomar um pouco de café e almoçar, porque o seu mal é fome. Você estava com fome, no sol quente, baixou a cabeça. Quando levantou, estava vendo coisas. Tomei banho, tomei um pouco de café, almocei, dormi. À noite fomos à igreja, voltamos, jantamos e dormimos. E justamente na noite de 15 para 16 de dezembro de 98, eu tive um sonho. Neste sonho, a mesma coisa que eu tinha visto meio-dia, lá ao lado do ginásio, na entrada de Santa Isabel, eu estava vendo. Do mesmo jeitinho, eu estava embaixo da árvore. Eu sempre digo que se o meu cunhado não tivesse chegado naquele momento, não seria preciso o sonho não teria existido. Mas como eu fui interrompido, o sonho teve que existir, porque era um complemento daquilo que tinha acontecido no dia anterior. A mesma coisa, aquela bola vermelha, o A, o M, aquele manto de fogo, com uma diferença. A imagem de Santa Isabel de Portugal, ela está sobre um pedestal de uns 4 metros de altura. E como que flutuando, ao lado da imagem de Santa Isabel de Portugal, a dita mulher que há 2 anos atrás tinha dado-me a nota de R$50. Isso no sonho. Flutuando ao lado da imagem, com a mesma roupa, do mesmo jeito. E em sonho ela deu-me uma mensagem dizendo: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. E o que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido. Acordei, olhei no relógio, eram 3 horas da madrugada. Chamei minha esposa, a qual acordou espantada. E eu disse para ela: filha, aquele negócio que aconteceu ontem, você disse que era fome. Mas agora eu já almocei, já dormi, já jantei. E aconteceu isso assim, assim, assim. Ela disse: pegue uma caneta e um papel e escreva isso. A partir desse momento, eu não dormi mais. Peguei a minha Bíblia, li alguma coisa, dobrei o joelho e fiquei orando até às 6 da manhã, pedindo um discernimento, pedindo que Deus iluminasse-me, porque eu queria um discernimento do que seria aquilo. Foi exatamente que às 6 horas da manhã, quando eu levantei-me do lado da cama, eu estava convicto de procurar um padre, o padre da cidade de Santa Isabel, que trata-se do meu pároco, Padre Cláudio de Souza Barradas, porque para mim